Finalmente foi assinada a medida provisória que traz a redução da jornada de trabalho e, por consequência, o salário. Ela também prevê a suspensão do contrato de trabalho. Ela não tem muita alteração em relação à medida provisória que vocês mesmos já, eventualmente, se utilizaram o ano passado, a 936, que falamos aqui no seu nível de detalhe. Esta nova medida provisória, ela fez com que algumas partes que tinham uma falta de clareza em relação a como operacionalizar as comunicações, ela já trouxe uns itens um pouco mais objetivo, um pouco mais claro. Então, com isso, você pode, lendo-a, ter uma informação mais objetiva para atender os requisitos de comunicação que deve ser feito toda vez que houver um acordo de redução de jornada ou de suspensão do contrato de trabalho. Então, veja, sua empresa já está praticando isso? Pretende praticar isso? É algo que você tem que ter uma atenção dobrada, porque não são todos os trabalhadores que você pode já ir negociando, estabelecendo um acordo individual, reduzindo a jornada, reduzindo o salário proporcionalmente, ou, como prevê a própria medida provisória, fazer um complemento nesse salário, desde que seja maior do que o percentual de redução. Isso não há nada que impeça, mas você não pode fazer isso com trabalhadores que ganham acima de 3.300. Então, se você, porventura, tem um trabalhador aí que ganha 3.350, por exemplo, ele não poderá estar sendo contemplado com um acordo individual só. Ele terá que ter um amparo de um acordo coletivo entre a sua empresa e o sindicato da categoria dele, ou, eventualmente, uma convenção coletiva entre os sindicatos patronais que traga essa possibilidade. Muitas vezes essa possibilidade ela está atrelada a um complemento salarial, enfim, existem N formas aí de agir. Então, tome cuidado. Quando você for fazer o seu planejamento de uma eventual redução de jornada com a redução de salário, vejam primeiro quem serão as pessoas afetadas. Ou, em casos mais extremos, aqueles que terão seu contrato de trabalho suspenso. Tem que se ater ao nível salarial. Até 3.300, com 48 horas de antecedência, pode haver a negociação, tem a informação ao Ministério, e aí tudo flui normalmente. Caso contrário, se o nível salarial for diferente, aí nada pode ser feito enquanto não se tiver esse documento obtido através do vosso sindicato. E qual é a consequência disso? Veja, eu estou aqui para orientar vocês em reduzir em até 90% os custos dos processos trabalhistas da sua empresa. Se você não olhar atentamente, a nível de detalhes, tudo que traz essa medida provisória em termos de redução, isso poderá ser objeto de uma reclamação trabalhista lá na frente. Então você tem que ler com atenção e se ater a todos os detalhes, principalmente, volto a insistir, trabalhadores entre a faixa de 3.300 e 12.000 reais. Essa medida provisória também traz alguns outros itens que acabou sendo desmembrado de uma medida provisória em duas medidas provisórias, a segunda medida provisória tratando somente desses assuntos, quais sejam
A possibilidade de você se utilizar de antecipação de férias, antecipação de férias coletiva, antecipação de feriados, agora não os municipais, e sim os federais, banco de horas, onde não ocorre banco de horas. Você tem banco de horas na sua empresa? Você está se utilizando de banco de horas? Você está vendo se o banco de horas ele está dentro dos limites que a medida provisória estabelece? Ou melhor, que a convenção coletiva da tua categoria estabelece? Isso é algo que você tem que estar atento, porque também é mais um item que pode gerar no futuro ações trabalhistas. Então é algo que você tem que estar atento no dia a dia, e isso está no mudar constante. Financeiramente, as empresas poderão diferir o recolhimento do fundo de garantia. Os próximos 4 meses poderão ser recolhidos a partir de setembro, em quatro meses seguintes. Então, são medidas que foram adotadas para aliviar e, num prazo de 120 dias, que eu particularmente acho que vai ser prorrogado, porque essa prorrogação vai ser necessária. 120 dias não vai ser suficiente para superarmos essa crise ainda da pandemia, porque já estamos amargando aí outros 120 ou 150 dias, porque desde janeiro até agora muitas empresas tiveram que voltar à sua rotina normal, sem redução, sem suspensão. Então isso pode trazer consequências que o prazo de 120 dias agora instituído não seja suficiente. Então, recomendo a todos que leiam com atenção a medida provisória 1045, que trata somente da redução de jornada e salário e suspensão do contrato de trabalho, e a medida provisória 1046, que trata desses vários mecanismos aí autorizados para manutenção do trabalhador. A base das remunerações do governo continua sendo o valor do seguro-desemprego, quer dizer, tudo é calculado proporcional ao que o trabalhador receberia do seguro-desemprego, que hoje está em torno de 1.911. Estão utilizando o Fundo de Amparo do Trabalhador, não só a parte do seguro-desemprego, e tem orçamento já aprovado para isso. Então, é isso que hoje eu tenho para alertar a todos em relação a essas 2 medidas provisórias que foram finalmente assinadas. E não deixem de observar isso. Vamos reduzir até 90% dos custos processuais trabalhistas de sua empresa. Leiam atentamente essas 2 medidas provisórias, que estaremos atingindo esse objetivo.